Olá, estudantes do Paraná! Eu sou a professora Corine. Hoje nós estamos com o Ronaldo. Nessa aula nós vamos falar sobre gravidez e parto. O objetivo dessa aula é compreender os importantes fenômenos relacionados à reprodução, sendo eles gravidez e parto. Curiosidade: você sabia que o primeiro parto cesáreo que se tem notícia aconteceu no ano 1500? Quem realizou esse parto foi um senhor, um homem chamado Jacob Neuffer, lá na Suíça. Ele não era uma pessoa ligada à área da medicina. Ele era um camponês, trabalhador, né? E ele viu que a esposa dele estava sofrendo muito no parto. Então, o que ele resolveu? Com a ajuda de duas parteiras, ele resolveu fazer um parto cesárea. Ele cortou a barriga da própria esposa, né, e retirou o neném. Depois ele mesmo costurou. E aí foi tudo bem, não aconteceu nada com a mãe, depois eles tiveram até outros filhos. Então é uma curiosidade bem interessante de saber, né, que o primeiro parto foi um homem simples, né, nem estava ligado ainda à área da medicina. Vamos para uma notícia. Gravidez. Os avanços nas técnicas para preservar a fertilidade do embrião. Através da escolha assertiva, hoje as chances de gravidez são muito boas e de baixo risco. Uma boa notícia é que atualmente as técnicas modernas de congelamento de embriões já estão muito mais avançadas e garantem altas taxas de sucesso e sobrevivência, sendo assim fortemente recomendadas para preservar a fertilidade de pacientes com câncer que serão submetidas à quimioterapia ou de mulheres solteiras ou não que desejam adiar a maternidade. Mas o que é a gravidez? Gravidez, ela resulta da fecundação. Vocês lembram o que é a fecundação? Fecundação é a união de um gameta masculino com um gameta feminino e vai originar um ovo ou zigoto. E esse processo, então, resulta na gravidez. É o período do desenvolvimento desse óvulo que foi fecundado, né, até o nascimento do bebê. E o corpo da mulher vai passar por várias transformações ao longo desse tempo. Nós, humanos, temos um período gestacional de até 9 meses. Olha a diferença, olha o que vai acontecendo no corpo da mulher, né, ao longo. Então, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, né? A que mais chama atenção é o crescimento da barriga. Quais são os sinais e os sintomas da gravidez? O primeiro sinal, ou que a mulher vai perceber e que vai começar a ficar preocupada ou não, né? Se ela está grávida, é o atraso na menstruação. Então, isso seria o primeiro sinal. Mas ele vem acompanhado de outros sinais também, como sonolência, uma maior sensação de cansaço, mais fome, né? Algumas sentem tontura, sentem as mamas, né, os seios sensíveis, algumas já sentem náuseas ou enjoos desde o começo da gestação. Então são alguns sinais que eles vêm acompanhado dessa gravidez. Como que é o diagnóstico? O que vai dizer que você realmente está grávida? Hoje em dia tem testes muito fáceis, que são os testes de farmácia. Então vai na farmácia, compra o teste, faz o xixi num potinho e coloca esse bastão lá para detectar se está grávida ou não. Se estiver grávida, aparecem dois risquinhos aqui. Se estiver grávida, tem que ir no médico. Né? De qualquer forma, vai no médico. Digamos que atrasou muito tempo, fez um teste de farmácia e deu negativo. O ideal é sempre procurar um médico para ver o que está acontecendo, né? Para fazer esse acompanhamento. Mas se você vai no médico, o médico vai pedir, além desse exame aqui, se você tiver realizado, o médico vai pedir um exame de sangue que vai detectar esse hormônio, que é o beta-HCG. O nome desse hormônio é gonadotrofina coriônica. E ele é um hormônio exclusivo da gravidez. E é ele que vai estar presente no sangue e também na urina. Outro exame também que a gente pode fazer é o exame de imagem. Existe em laboratório também o exame de urina, mas feito em laboratório. Somente com esses exames é que se comprova a gravidez. Vamos para uma atividade. Durante
Durante a gestação, o corpo da mulher irá passar por mudanças para se adaptar à chegada de uma nova vida. Inicialmente, essas modificações podem desencadear alguns sinais que fazem com que a mulher vai suspeitar de uma gravidez. Quais são esses sinais? Que exames que podem ser feitos para comprovar a gravidez? Vamos dar um tempinho para vocês responderem. E aí, pensaram na atividade? Quais são esses sinais? Quais exames que podem ser feitos para comprovar a gravidez? Os sinais seriam atraso na menstruação, que é o primeiro sinal, aumento no seio, sensibilidade nos mamilos, sonolência, enjoo, cansaço, entre outros sinais. E o exame é o exame de beta-HCG, que vai detectar a presença do hormônio gonadotrofina coriônica. Ele pode ser realizado a partir de uma amostra de urina ou uma amostra de sangue, sempre em laboratório por orientação sempre de um médico. Então, quando ocorre a gravidez, quando ocorreu a fecundação, o que vai acontecendo com esse embriãozinho que está sendo formado? Então, na primeira e na segunda semana de gravidez, vai ocorrer as primeiras divisões celulares. Nesse momento, a mulher muitas vezes nem percebe que está grávida, né? O que vai acontecer? Lá na tuba uterina, vocês lembram? Lá na tuba uterina tem o útero aqui. Então, na tuba uterina, esse ovócito vai ser liberado, ocorre a fecundação e mais ou menos 30 horas depois dessa fecundação ocorre o processo de divisão celular. E mais ou menos 5 dias ocorre um evento que a gente chama de nidação, que é o quê? É quando esse embriãozinho que está sendo formado, ele cai na tuba dentro do útero, né?
no endométrio e ele vai fazer parte desse endométrio, ele vai fazer um ninho, ele vai fazer esse processo de nidação, tá? Então ele vai fazer essas divisões celulares, né? E aí vai passando até ele fazer esse processo de nidação que ocorre e finaliza mais ou menos até os 14 dias. Na terceira semana de gestação, o que acontece? Nesse período, esse embriãozinho, ele é um disquinho, mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ele seria esse daqui, tá? Todo esse daqui seria aqui a placenta, onde vai formar, né, a placenta e tudo. Então, nesse disquinho surge uma linhazinha aqui, e a gente chama de linha primitiva. Logo depois vem a notocorda e também os folhetos embrionários, né, que são os 3 folhetos, né, ectoderme, mesoderme e a endoderme. Na terceira semana também começa a formar nesse embriãozinho assim, os primeiros, como se fossem umas ilhas de sangue. Na quarta semana ocorre um evento bem importante. O coração começa a bater na quarta semana. E na quarta semana, a mulher, como que estaria a mulher? Ela já estaria mais ou menos há 2 semanas com esse atraso menstrual. Então, ela já iria procurar fazer esses exames para ver como que ela estaria. O que acontece também? Ocorre o dobramento desse embriãozinho. Lembra que eu falei que ele é como se fosse um disquinho? Então, primeiro ele é um disquinho e aí depois ele se dobra formando uma estrutura que é tridimensional, que é o ser humano. Também nessa quarta semana vão formar os esboços dos pavilhões auriculares e dos olhos. Então, formariam os pavilhões auriculares e os olhos nessa região. Da quinta até a 8ª semana, ocorre o surgimento de várias estruturas, né? Então, desenvolve os braços, cotovelos, o joelho, o nariz, ele já pode ser distinguido e ele não é tão grande ainda. Ele tem apenas 3 centímetros, mais ou menos. Então, olha o que a gente pode observar aqui, ó. Os olhos, os bracinhos, ó, os membros superiores e os inferiores, né? O bebê já está ao final dessa 8ª semana, o bebê já está praticamente formado. Uma coisa interessante para você anotar e para você gravar é que até a 8ª semana de gravidez, né, esse embriãozinho, essa mulher, ela vai estar numa fase que a gente chama de fase embriológica, gravidez embriológica. Esse bebezinho que está sendo formado, ele é chamado de embrião. Por quê? Porque ele está em constante transformação, em constante divisões celulares, formações de todos esses órgãos. Então, a gente chama de um período embriológico. Tá? A partir dessa semana, da 9ª semana, né, ele vai ser chamado de feto, ok? Isso é bem importante vocês anotarem e prestarem atenção. Vamos para uma atividade. Eleonora e Ricardo estavam grávidas. Ao realizarem o acompanhamento no SUS, o obstetra sempre contabilizava em semanas. Ricardo, curioso, perguntou: doutor, por que o senhor não fala meses, já que a gravidez dura 9 meses? O médico responsável parou e pensou: e você, estudante, como que você responderia a esse casal grávido? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pensaram? Olha, por que tem então, por que a gente fala em semanas e não fala meses? Porque no organismo da mulher e no feto ocorrem mudanças muito rápidas, né? Principalmente nessa primeira metade da gravidez. Num único mês ocorrem dezenas de alterações importantes e a contagem em semanas nos permite definir com mais exatidão o tempo de cada uma. É por isso, então, que é contabilizado em semanas e não em meses. No segundo trimestre da gravidez, onde esse embriãozinho já não é mais chamado de embrião, ele é chamado de feto, essa semana vai da 13ª semana até a 27ª semana. O que acontece com esse bebezinho que está sendo formado? Todos os órgãos, todas as estruturas já foram formadas. Agora vai desenvolver tudo aquilo que formou. Então, o que acontece? Os rins já funcionam, né? Eles conseguem escutar sons, eles já conhecem o som, a voz da mãe, a voz do pai. Se tiver uma pessoa que conviva também muito na família, ele já sabe conhecer essas vozes diferentes, né? Já, né, nesse segundo trimestre que vai descobrir se vai ser uma menina ou um menino, né? Mais especificamente a partir da 16ª semana. E na mulher, o que acontece no corpo dela? A barriga dela também vai começar a crescer nesse período. É nesse período que vai ficar, que ela vai mostrar lá, ó, ela tá grávida, a barriga começou a crescer. Então, olha, no mês 4, né, no 5, e olha como que está a barriga dela já na semana, até 27 semanas. No terceiro trimestre da gravidez, que já está finalizando já essa gestação, o bebê, se ele nascer, ele pode sobreviver. Claro que vai depender de cuidados, né, médicos, mas ele já pode sobreviver. O que acontece também de importante? Esse feto, ele vai se colocar de cabeça para baixo, então ele vai ficar virado, né? Por quê? Porque é mais fácil o parto, ele facilita esse nascimento, quando ele está assim encaixadinho. Uma atividade, vamos lá. A gravidez pode ser dividida basicamente em duas etapas. Uma etapa que chamamos de embrião e a outra que chamamos de feto. O que acontece em cada uma delas? Um tempinho para vocês anotarem. E aí, anotaram? Conseguiram lembrar do que eu falei? Então, antes de eu passar para a resposta, quero que vocês observem aqui, olha. Nesse período embrionário, ocorre um grande desenvolvimento.
todas as estruturas vão ser formadas nesse embrião. Na fase fetal, é a fase de desenvolvimento, do crescimento e do amadurecimento de todas as estruturas que foram formadas ao longo dessa gravidez. Então, olha, embrião é que todos os órgãos, os sistemas vão estar em formação. Vai até 8 semanas. A partir da 9ª semana, então, todos esses órgãos já estarão formados e sofrerão esse processo de crescimento e de amadurecimento. E o parto? O que acontece no corpo da mulher chegou a hora do neném nascer? O que vai acontecer? Existe um hormônio que é chamado gonadotropina coriônica. Esse hormônio é o hormônio da gravidez. O que ele faz? Ele mantém o nível de 2 hormônios, que é o estrógeno e a progesterona, sempre altos. Eles mantêm esse endométrio, né, e mantêm esse embriãozinho lá. Quando chega a hora do nascimento, essa taxa de hormônio gonadotropina coriônica diminui e outro hormônio começa a ser liberado, que é o hormônio ocitocina. E ele vai provocar esse parto, ele vai provocar as contrações e aí a evolução do parto. Ele é dividido em 3 fases, que é a dilatação do colo uterino, onde a mulher vai sentir as dores das contrações, a expulsão do feto e a expulsão da placenta. Primeiro, a dilatação do colo uterino. Como que acontece? Quando o bebezinho está dentro lá, né, o feto está dentro da barriga da mãe, lembra que eu falei que ele fica com a cabeça voltada para baixo? Então, essa estrutura aqui seria o colo do útero. Perceba que quando começa a dilatação, esse encontro do colo do útero, ele começa a abrir, olha. Não sei se vocês já ouviram falar que a mulher estava com 1 de dilatação, 2 de dilatação, né? E para ganhar o neném até 10. O que é essa dilatação? O que são esses números? É o tanto que esse colo do útero abre. Então ele abre para que o bebê consiga passar. É nesse momento que a mulher vai sentir as dores do parto. Quando ocorre a dilatação total, né, a placenta se rompe, né, o líquido amniótico sai, e aí vai ocorrer o processo do parto, onde o neném vai sair do corpo da mãe. Então ele sai, o neném, né, o médico vai amparar, né, sai primeiro a cabeça e depois o resto do corpo. Depois que esse bebê saiu, a placenta que foi formada aqui, que está dentro do útero, ela descola e sai também a placenta. Agora, às vezes, quando o parto oferece risco para a mãe ou para o bebê, ocorre o parto cesariana. O parto cesariana também, em algumas mulheres já é marcado antecipadamente, né? Mas antes ela era mais realizada quando há um risco de sofrimento fetal ou sofrimento da mãe. E o que acontece nesse parto cesariana? Como que ele é? Ele é feito um corte na barriga da mãe e é retirado o bebezinho, né, com o auxílio do médico. Depois que retira o bebê, também retira a placenta e faz todo o cuidado pré-operatório, pós-operatório. Nesta aula, nós falamos sobre os estágios da gravidez e também sobre o parto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!